Muito bom dia, segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Wallace Wilk, da disciplina de Artes. Hoje nós vamos estudar a dança no período renascentista. A dança inspirava a arte no Renascimento e nos séculos seguintes. Nessa época, na França e na Itália, como por exemplo, a arte renasceu, se desligando dos padrões artísticos da Idade Média. A burguesia, uma classe de comerciantes que enriquecia facilmente, crescia aos poucos, mostrando-se uma classe liberal e revolucionária. A nobreza, por sua vez, cultuava o comportamento refinado, buscando a arte de viver com elegância. Nesse terreno extremamente fértil para o desenvolvimento e os estudos das artes, o intercâmbio entre a França e Itália foi intenso, o que favoreceu ainda mais e diversificou esses movimentos. A dança de corte assinalava uma nova etapa. Aquela dança metrificada que havia se separado das danças populares se tornou uma dança erudita, onde os participantes tinham que saber, além da métrica, os passos. Com isso, surgem os profissionais e mestres que estudavam as possibilidades de expressão do corpo e, consequentemente, levavam o nível técnico das danças. É importante lembrar também que eram pessoas que dedicavam muito mais de seu tempo para dançar do que aqueles que apenas dançavam por diversão. Os professores de dança, por exemplo, eram pessoas altamente valorizadas nas cortes, sendo convidados especiais em todas as festas e respeitados pelas famílias. Eles chegavam a assumir o papel de pais e chefes de família nas apresentações das noivas a suas futuras famílias. No período renascentista, foram escritos os primeiros livros sobre a dança. Alguns já não existem mais. Entretanto, alguns livros podem ser encontrados na Biblioteca Nacional de Paris. Tais livros retratam
a gramática do movimento, baseada em 5 elementos constituintes da dança, tais como métrica, comportamento, memória, percurso, bem como aparência. Mas é importante lembrar que esses termos não têm o mesmo significado com os termos atuais. Contexto histórico. Os termos renascimento ou renascença são usados para identificar o período da história da Europa, aproximadamente entre os fins dos séculos XIII e meados do século XVII. Os estudiosos, contudo, não chegaram a um consenso sobre essa cronologia, havendo, por exemplo, variações consideráveis nas datas conforme cada autor. Dessa feita, seja como for, o Renascimento foi marcado por transformações em muitas áreas da vida humana, que assinalam o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Apesar destas transformações serem bem evidentes na cultura, sociedade, economia, política, bem como religião, caracterizando também a transição do feudalismo para o capitalismo e significando uma ruptura com as estruturas medievais, o termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências, como por exemplo, considerações finais. Em resumo, chamou-se de Renascimento em virtude da redescoberta e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica que nortearam as mudanças deste período em direção a um ideal humanista, bem como naturalista. Contudo, chegamos ao final da aula. Deixo para vocês resolverem em casa essas atividades.